Recentemente, um estudo canadense revelou que homens que experimentam estresse no trabalho, especialmente devido à falta de recompensas, têm até 2 vezes mais risco de desenvolver doenças cardíacas. O estudo acompanhou 6.500 homens ao longo de 18 anos, utilizando indicadores como pressão para cumprir tarefas e desequilíbrio entre o esforço exigido e a recompensa recebida. A recompensa poderia ser o reconhecimento da empresa, satisfação pessoal com a sua função, promoção de cargo e também o salário recebido. Então, para entender melhor os impactos do estresse no coração, eu converso com o cardiologista Heron Rached. Boa noite, doutor, e bem-vindo à revista. Boa noite, Daiane. Tá certo, doutor. O estudo canadense revelou que homens insatisfeitos no trabalho e sob constante estresse têm 50% mais probabilidade de desenvolver doenças coronarianas. Então, eu pergunto ao senhor, como o estresse profissional pode afetar o coração de maneira tão significativa? É muito importante. Esse estudo é mais um estudo, dentre outros que já foram publicados nos últimos 20 anos, relacionando o estresse do trabalho ao aparecimento de riscos de doença cardiovascular. Antes disso, seria muito interessante a gente abordar o porquê que a gente dá tanta importância à doença cardiovascular. Hoje nós temos, ao redor do mundo, 127 milhões de pessoas que são portadoras de doenças cardiovasculares. Isso representa 1,72% da população mundial. No Brasil, nós temos 350 mil mortes por ano de doença cardiovascular. Então, esse estudo, ele levou em consideração, como você bem falou, a satisfação no trabalho, né? Se eu sou recompensado, se eu trabalho feliz ou se eu trabalho sob regime de estresse. E o que se observou é que aquele grupo que estava imposto a um estresse maior, ele tinha 100% de chance, ou seja, ele tinha 2 vezes mais probabilidade de desenvolver riscos para doenças cardiovasculares. O que são riscos de doença cardiovascular? O diabetes é um risco, o colesterol é um risco, o tabagismo é um risco, a noite mal dormida é um risco, o ronco é um risco, a pressão arterial elevada é um risco, sedentarismo é um risco. Então, quanto mais riscos eu coloco na cesta, mais possibilidade eu tenho de desenvolver uma doença cardiovascular do tipo infarto ou acidente vascular cerebral. Então, esse grupo ele foi acompanhado durante 18 anos, foram selecionados indivíduos, homens e mulheres, 6.500 homens e mulheres, praticamente 50% de cada grupo, e foram acompanhados durante 18 anos. Ao final de 18 anos, cada grupo foi testado para saber quem era que possuía maior fatores de risco. E foi associado maior fatores de risco àqueles pacientes que eram submetidos a maior estresse e menor recompensa. E um dado bem interessante é que não chegaram à conclusão dessa associação no sexo feminino. Mas nós temos também de saber que a idade média de participação do estudo foi de 45 anos. O infarto, ele incide mais nas mulheres após a menopausa, o que acontece após os 50 anos, e certamente, se esse estudo ele for continuado por mais 10 ou 20 anos, nós iremos perceber que os fatores de risco, eles são compartilhados e iguais, tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino. Perfeito. Bom, considerando que o estudo avaliou homens em empregos de escritório, então, como o tipo de trabalho pode influenciar o impacto do estresse no risco cardíaco? Nós temos de levar em consideração que nos últimos 20 anos, o sistema de trabalho ele mudou muito. Hoje você não tem mais a folga do trabalho, você não tem a folga do almoço, você não tem a folga do celular, você está sob regime de estresse desde a hora que você chega no trabalho e muitas vezes até depois que você sai do trabalho você fica de sobreaviso. Então aquele pessoal, aquele grupo que trabalha em consultório, ele geralmente se desloca menos, ele anda menos no escritório, ele se alimenta mal, geralmente eles se alimentam de alimentos industrializados que são ricos em sal,
e o sal é um grande vilão para o aparecimento da hipertensão arterial, e são alimentos que são conservados também com gordura, e se associam ao aumento do colesterol. Esses dois grandes vilões, eles participam da formação das placas que vão levar ao infarto e ao acidente vascular cerebral. Então, o estresse do trabalho ele faz com que você tenha maior liberação de hormônios do tipo adrenalina, noradrenalina, isso também corroborando com o sedentarismo e com o tipo de alimentação, vai levar ao aumento desses fatores de risco. Então, tudo isso foi acentuado, é perceptível que nos últimos 20 anos as pessoas estão mais estressadas com o trabalho. Hoje nós trabalhamos muito em cima de metas, e quanto mais você atingir metas, mais metas terão de ser atingidas. Então, isso leva ao estresse. Sim. E o estresse, associado a esses outros fatores que nós conversamos, ele vai levar ao infarto e ao acidente vascular cerebral. Verdade. Bom, doutor, considerando os achados do estudo, então, para a gente terminar aqui, quais conselhos você daria para pessoas que enfrentam estresse no trabalho e que desejam proteger a sua saúde cardíaca? Disciplina. Disciplina. É um planejamento de trabalho. A saúde, ela é prioritária. Você não pode abrir mão de uma boa alimentação, de uma boa noite de sono e de uma atividade física. Se você abrir mão desses três fatores, você vai estar colaborando para o aparecimento da doença cardiovascular. Então, você vai submeter um trabalho? Vai. Você tem que ter horário de entrada, horário de saída, você precisa ter um horário no dia para fazer uma atividade física, você precisa ter um intervalo para você se alimentar, precisa tomar bastante líquido, porque todas as células do nosso organismo ela depende de água para trabalharem de forma eficaz. Então, tudo isso é muito importante que você faça, que você obedeça, que você tenha essa disciplina, porque com isso a maior poupança que você tem é cuidar da sua saúde. Com certeza. Doutor, te agradeço pelas informações, pelos esclarecimentos que o senhor nos trouxe e te desejo uma ótima noite. Muito obrigado pela participação.